Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na Palavra de Deus. Hoje, dando sequência ao Evangelho de João, hoje nós adentraremos e traremos o capítulo 5, onde diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressuscitados, esperando o momento das águas. Portanto, um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava as águas. O primeiro que ali descia, pois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado sobre que estava neste estado havia tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tem algum que, quando as águas são agitadas, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe respondeu: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse-me: Toma a tua cama e anda. E respondeu-lhes: Pois quem é este homem que disse: Toma a tua cama e anda? E o curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daqueles lugares haver grande multidão. Depois Jesus lhe encontrou no templo, disse-lhes: Eis que já está são, não peques mais, para que não se suceda algo pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe havia curado. Uma passagem bastante conhecida entre nós cristãos sobre o homem paralítico. E hoje nós vamos estar refletindo essa passagem aqui no canal, logo após a nossa vinheta. Meu irmão, minha irmã, amigo do seguidor aqui do canal, olhando para essa passagem de João 5, nós vemos algo diferente do que nós estávamos vendo até então pelo capítulo 1, 2, 3 e 4, um cenário diferente. Vamos olhar para a situação. O cenário é o tanque de Betesda, um tanque ao qual tinha 5 pavilhões, 5 alpendres. Betesda era um tanque onde os enfermos que não haviam cura eram levados para pedir esmolas ou por desprezo simplesmente da sociedade daquele tempo. Era também um lugar de esperança. Muitos esperavam a oportunidade de ser curado da sua enfermidade que estava longe do seu alcance. É uma dessas histórias que a Bíblia, no livro de João, nos narra. Um homem de 38 anos que aguardava nesse local o seu milagre, a sua cura. Então nós vemos duas situações: um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de sofrimento, e um homem ao qual estava lá 38 anos esperando para que seu dia de libertação daquele lugar chegasse. Para nós hoje, com a medicina avançada, com a tecnologia avançada, talvez isso seja algo improvável, algo que dificilmente iremos ver. Mas a Bíblia nos mostra uma narrativa
nos mostra um ponto, nos mostra um homem, uma situação, a qual nos faz olhar e refletirmos algumas coisas que vamos estar meditando. O encontro com Jesus. Podemos ter mais um encontro como foi com Nicodemos. Uma conversa sobre um reino, mas com esse homem foi diferente. Jesus já sabia da necessidade daquele homem e foi direto ao que afligia o seu coração, lhe perguntando: você quer ser curado? Então Jesus, sendo Deus, sendo homem, sabia que ia passar por lá, sabia daquela história e foi ter direto com aquele homem. Jesus simplesmente podia passar, a sua sombra poderia curar, ele estender a mão, aquele homem levantar, mas não, Jesus foi ter com ele. E diferente de Nicodemos, diferente daquela mulher samaritana que ele foi apresentando o reino dos céus, Jesus já foi direto ao que afligia o coração daquele homem. Isso nos mostra a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus, porque ele sabia que se Jesus chegasse a falar de qualquer outra coisa, aquele homem talvez não ia prestar atenção, não ia dar importância. Então Jesus vai direto ao ponto. Quer ser curado? Quer explicação? Incrível, né? Como Deus faz as coisas perfeitas. O que tem afligido o seu coração no dia de hoje? Esse problema que é tão grande ao ponto de você ficar cego e não enxergar as mãos de Jesus? A resposta daquele homem mostra quanto ele estava só e sem esperança. Não tem ninguém para me ajudar. Aquele homem estava tão focado nos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas limitações, que não enxergou quem era Jesus. Que Jesus estava na sua frente. Jesus estava ali para lhe socorrer. E será que o seu problema hoje te leva à mesma situação? Ou você ignora o fato de Jesus estar aí, estendendo com as mãos estendidas para você te ajudar? Jesus olhava para essa situação, então ordena ao homem que pegasse as suas coisas e saísse daquele lugar. Mas a Bíblia nos narra que Jesus mandou só pegar a cama e andar. Mas é que tudo que aquele homem tinha naquele lugar era a cama dele. Que era um sofrimento, um lugar de dor, como o texto nos narra, um lugar de sofrimento, de dor. E tudo que aquele homem possuía naquele lugar era a sua cama. Então Jesus fala, pega e sai daqui. Vai para longe daqui. Levanta-te, pega a sua maca e ande. Aquele homem curado instantaneamente, Jesus mais uma vez demonstra sua graça, amor ao curar aquele homem. A ação de Jesus em curar aquele homem irrita mais uma vez os religiosos daquela época, por se tratar de ser sábado. O que traz a cena da discussão sobre a tradição religiosa versus a necessidade humana de conhecer o reino dos céus, graça, amor e compaixão. Talvez hoje nós estamos presos em alguma denominação que se julga cristã religiosa, e na verdade nós estamos presos a uma doutrinação, a uma religião, a uma escravidão, contrário daquilo que o Mestre nos pregou, contrário do que aquilo o Mestre nos ensinou. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quebra todos os paradigmas, tudo aquilo que aqueles religiosos daquela época pregavam para escravizar o povo, para dominar a cabeça, para dominar o coração daqueles homens, tentando colocar sobre eles um jugo insuportável de ser carregado. Então Jesus vem demonstrar mais uma vez que existe nos céus um Deus gracioso, um Deus libertador, um Deus ao qual na verdade não ia contra as práticas daqueles homens, porque aqueles homens já estavam distantes de Deus há muito tempo, visando somente o seu bem-estar, visando somente o quanto que eles poderiam lucrar em cima do povo de Deus. E Jesus vem romper essas coisas. A cegueira e a dureza do coração religioso fica bem nítido
que os fariseus ficaram irritados, porque focaram nos seus olhares os dogmas religiosos de guardar o sábado do que se alegrar com aquele homem que foi curado. Vou repetir novamente. Porque focaram seus olhares nos dogmas religiosos de guardar o sábado do que se alegrar com aquele homem que foi curado. Nós percebemos quando a gente está mudando de foco, quando a gente está distante de Deus, é quando a pessoa que está ao nosso lado, que a gente chama de irmão, recebe aqui a sua vitória e nós focamos nos dogmas religiosos e, em vez de nos alegrar com ele, nós criticamos. Nós não observamos as Escrituras, nós não observamos a vida de Jesus, o ministério de Jesus, as ações de Jesus, e começamos não, se eu não recebi, meu irmão recebeu, que chegou agora na igreja, não, eu vou criticá-lo, eu vou condená-lo, eu vou massacrá-lo, para que ele também perca a alegria de ter recebido a sua bênção, a sua vitória. E é isso que nós temos visto. Muitos cristãos matando cristãos, muitos religiosos, na verdade, acabando com a alegria de cristãos. Porque seu coração já está tão duro que não consegue mais compreender, não consegue mais entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida, que ele acaba se tornando religioso, gelado, como a Bíblia nos fala, sepulcros lacrados, belos por fora, mas por dentro chega a morte. E eles querem levar pessoas com eles. E é por isso que nós temos que voltar os nossos olhos às Escrituras. Isso serve para a nossa reflexão. Às vezes nos tornamos escravos de uma religião, de dogmas cristãos, disfarçados de laços que te impedem e te amarram. E não deixa você aprender o que de fato é servir a Cristo, o que de fato importa na vida cristã, distorcendo os valores do reino dos céus para te manipular como fantoches aqui na terra. Palavra dura, né, irmãos? Mas é o que de fato tem ocorrido. Hoje, muitas vezes, nós somos enganados por falsos mestres, falsos pastores, que ocorrem não só na nossa época, não nos nossos dias, na própria época de Jesus. Jesus aqui, quando entra no templo, desmancha aqueles mercadores, manda todo mundo embora. E hoje não é diferente. Na época de Martinho Lutero não era diferente. Na época de Paulo não era diferente. E é por isso que nós temos que continuar sendo santos e imitadores da graça, da misericórdia e de Jesus. Nosso alvo é Jesus, nosso foco é Jesus, como Paulo nos escreve as suas cartas, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. É assim que nós temos que ter. Não é a placa da nossa igreja que vai nos salvar. É o Cristo da cruz que morreu, ressuscitou. Ele é o nosso foco. A igreja física, que nós chamamos de igreja, mas na verdade é um prédio, é necessário para a comunhão e crescimento dos santos. É bíblico isso, nós precisamos congregar numa igreja. Mas também nós temos que observar o que aquela denominação religiosa está nos ensinando. Diz um ditado popular aqui no Brasil que não podemos comprar gato por lebre. Nós não podemos, abrir a Bíblia, falou de Jesus, não, vamos observar as Escrituras. Vamos observar o que está sendo ensinado, o que está sendo pregado nos nossos púlpitos. Não vamos ser roubados, não vamos ser enganados. A volta do Mestre está próxima. Vamos observar os sinais. A Bíblia nos ensina que Jesus está voltando. E quanto de nós hoje estamos desapercebidos, estamos desmotivados, estamos procurando pecuinhas dentro da igreja. Nós estamos procurando motivos para sair do reino. E na verdade, quem tem que sair do reino não somos nós. Nós temos que ser observadores do reino, pregadores, anunciadores dessa graça, dessa misericórdia. O reencontro. Jesus se reencontra com aquele homem mais tarde no templo, depois de cuidar do que perturbava o coração daquele homem.
Jesus agora cuida da parte espiritual dele. Não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. O alerta de Jesus para aquele homem deve servir para nós também. Não devemos subestimar as necessidades dos nossos dias, mas sempre buscar a orientação de Deus para termos uma caminhada próspera nessa terra. Nós precisamos da orientação de Deus. Deus, melhor que ninguém, nos conhece e conhece o mundo que nós vivemos. E se Ele nos colocou aqui, é para sermos instrumentos da sua graça, misericórdia. Jesus nos fala que nós devemos ser luz do mundo, sal da terra. Pode, porventura, uma candeia debaixo da cama iluminar? Não. Ela fica no ponto alto para que ilumine o ambiente, e assim temos que ser. O que podemos aprender nessa passagem? Quais são as lições que podemos tirar nesse encontro do homem, do tanque de Betesda e de Jesus? A esperança em meio ao sofrimento. Mesmo nas situações mais desesperadoras, há esperança em Cristo. Olhemos para, aqui no Brasil, a nossa região sul, o Rio Grande do Sul. Passou por uma inundação muito grande, destruiu muitas coisas. Mas em meio a todo esse caos, essas perdas, nós vemos a graça de Deus usando homens, pessoas incrédulas, crentes, não crentes, para ajudar e socorrer pessoas. Trazer nova esperança. Esse é o Evangelho. Trazer novidade de vida para as pessoas. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento ou em meio à abundância. Não podemos esperar chegar no caos para levar a graça de Deus, mas também não podemos pegar e simplesmente ignorar o caos e não levar o amor de Deus. Então, por isso, nós temos que aprendermos a ter esperança. Lembre-se que somos passageiros, forasteiros em terra distante. A Bíblia nos fala que nossa pátria é no céu, nossa morada é celestial. Então aqui vamos ter abundância, vamos ter dias fáceis, vamos ter dias difíceis. Mas tudo é para a glória de Deus. Uma segunda lição que nós podemos tirar é desejo de mudar. Precisamos entender que nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade. E muitas vezes teremos que mudar de direção e de planos. Muitas vezes nós achamos que o nosso caminho, a nossa direção é o melhor, porque chegamos o momento. Mas Deus enxerga mais além. Por isso que o profeta Isaías, só que nós temos que ter visão de águia. A águia não foca somente na sua presa, ela enxerga como um todo. E é assim que precisamos enxergar os nossos dias, os nossos problemas, e muitas vezes entender que o melhor de Deus nem sempre é o que nós queremos para nossas vidas. E às vezes nós temos que nos sujeitarmos à vontade de Deus e mudarmos nossa direção, mudarmos nossos pensamentos e mudarmos as nossas vontades. Obediência. Quando Deus nos chama, Ele também nos capacita a agir. Devemos estar prontos para seguir sua direção, mesmo que isso desafie as nossas normas e conforto. Essa semana, esse mês aqui, na igreja que eu congrego, na Piba, é um mês desafiador, arrecadação para missões. E missionário se encaixa muito bem nesse ponto aqui, no terceiro ponto de obediência. Na dependência total de um Deus que vai suprir as suas necessidades físicas e espirituais. E nós precisamos, às vezes, ser missionários de Deus onde nós estamos. Sempre atentos a obedecer a sua vontade, o seu desejo, e muitas vezes passarmos por cima das nossas normas, das nossas regras, para que o amor de Deus possa chegar ao próximo.
Então, você quer entender um pouco deste ponto, conversa com o missionário. Está debaixo da vontade do Deus poderoso. Obediência. Compaixão. Devemos estar sensíveis à necessidade do próximo, acima das regras e dogmas da religião humana, que impossibilitam muitas vezes que a graça, a misericórdia, o amor de Cristo possa alcançar pessoas. Nós cristãos, nascidos de novo, temos que parar de agir como se tudo fosse obrigação do pastor. Não, o pastor tem que fazer isso. Não. Nós somos um corpo. Um corpo não anda sem os seus membros. Não é obrigação somente do pastor, do missionário, do evangelista levar Cristo adiante. Também é minha obrigação, também é obrigação de todo aquele que é nascido de novo. E é por isso que em meio a tudo isso surgiu aqui o canal CRB. Porque muitas vezes eu achava que eu não teria tempo, que eu não teria condições, como é que eu ia fazer. E no meio da pandemia, a internet foi um meio de eu poder estar levando o Evangelho de Cristo adiante. Colocando muitas vezes a minha pessoa para ser alvo de críticas, alvo muitas vezes de não, ele é crente, vamos manter distância, mas é necessário para que o reino de Deus cresça. Pessoas precisam saber que você se identifica com Cristo. Pessoas precisam conhecer a Cristo através da sua vida. E transformação de vida. O Evangelho é isso. Vai além da nossa compreensão humana. A cura que Jesus oferece vai além do físico. Ele deseja restaurar o nosso relacionamento com Deus e nos chamar para vivermos uma vida santa. Jesus não faz um convite. Jesus nos fez um convite. E agora ele estende esse convite até você. Ele te convida a viver uma nova vida transformada por mudança profunda de graça, amor, poder e comunhão com seu Criador, o Deus Pai. É isso que é o Evangelho. É uma transformação profunda de graça, amor e comunhão para com Deus. E hoje Deus estende esse convite a você. E eu te pergunto no dia de hoje: você tem Jesus como Senhor e Salvador na sua vida? Se você deseja ter esse Senhor, conhecer Jesus melhor, faça essa oração comigo agora. Senhor Jesus, ouvi falar da sua pessoa, mas eu não quero mais somente ouvir falar. Eu quero te conhecer. Vem habitar no meu coração. Vem fazer morada em mim. Vem transformar os meus medos, os meus receios em gozo, paz, alegria. Me ensina a ter comunhão diária contigo. É o que eu te peço. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nós possamos nos alegrar pela eternidade, em o nome de Jesus. Se você fez essa oração, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, meu conselho é: procure uma igreja próximo da sua casa, peça auxílio para os irmãos daquela igreja, do pastor local, para que ele possa te acompanhar, que você possa experimentar qual boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus os abençoe e a gente se encontra aqui no próximo vídeo, neste canal, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.